Ok, Hare Krishna. Então, nós já havíamos feito uma série de vídeos no passado, num formato um pouco mais formal, utilizando todos os recursos que normalmente se faz num templo, com as formalidades e também a parte cultural, visual, que é a roupa, etc. E em algum momento aí eu vou também retomar esse processo aí. Eu estou me organizando para isso, mas eu particularmente sou assim, eu sou a favor da parte do cuidado com a parte cultural na hora de se fazer a exposição dos conhecimentos védicos, as indumentárias, as roupas que normalmente são utilizados pelos sadhus, pelos sábios, é chamado o dhoti, e é a parte cultural, embora seja uma parte externa, que não seja essencial para o processo de assimilação do conhecimento, é a parte cultural, e a parte cultural tem a sua beleza estética e tem a sua função psicológica também. Então, eu não descarto a utilização desses recursos como parte do processo do cultivo dessa cultura e desse conhecimento. Então, não sei, aqueles que já assistiram alguns vídeos do passado, da primeira etapa do estudo do Bhagavad Gita, da introdução que nós temos no canal, vai ver que tinha um formato, e eu vou utilizar aquele formato em algum momento aí no futuro novamente, tá, pessoal? Deixa eu só ajeitar essa câmera aqui, tá um pouquinho torta. Opa! Vamos lá. Aí, eu acho que agora sim, mas ele retorna. Prontinho. Agora vai ficar assim. E também não vou editar não, vai ficar assim. Muito bem, então agora a gente vai continuar o estudo que nós estamos fazendo do texto Bhagavad Gita, como ele é, de sua divina graça. Nós estamos utilizando esse Bhagavad Gita específico. Existem muitos Gitas traduzidos, e todos eles têm uma tendência de serem muito profundos, filosóficos, são muito bons, mas nós estamos adotando um critério de pareamento com a versão de interpretação da Gita que tem uma relação com o aspecto mais personalizado, de devoção de Bhakti ao Supremo. Uma Bhakti pragmática no sentido de rendição ao Absoluto de forma consciente e determinada. Porque existe processos de Bhakti que são mais relacionados com a parte intelectual, quando você fala sobre Bhakti, ou como você conjectura a respeito da devoção ao Supremo, etc. Mas não há uma fomentação prática nessa relação, não existe um compromisso de entrega absoluta nesse caminho. Se pode falar do caminho, da devoção, e conjecturar a respeito de todos esses temas, das variações que seria, no caso, a compreensão de Deus, etc., mas que não existe um compromisso pragmático de movimento nessa direção, E aí a gente tem as variações de Bhakti, porque Bhakti, que é a devoção ao Supremo, não é de uma única natureza, ela é variada também. E nesse ponto, a Bhakti ensinada, ou a Bhakti difundida por sua divina graça, Swami Prabhupada, é uma Bhakti pragmática, é uma Bhakti aplicada. E, portanto, a gente tem aí um campo fértil de produtividade, de florescimento, de amadurecimento dos frutos, que é a intenção de compreensão do Supremo. É como semente. As sementes podem ser muito boas, podem ser muito saudáveis, e elas podem ser, inclusive, lançadas numa terra fértil, mas se essas sementes não forem devidamente regadas, eventualmente elas podem, inclusive, apodrecerem, mesmo estando num terreno fértil. Então, é mais ou menos assim. A Bhakti é uma semente que cresce, que germina, que produz flores e frutos, mas ela precisa ser regada com uma prática regular. Isso chama-se
sadhana. Então, o sadhana bhakti ou sadhana bhakta é aquele que cultiva a semente da evolução de maneira prática. E nesse sentido, esse Bhagavad Gita aqui, ele é mais apropriado. A gente precisa, né, fazer algumas contextualizações para facilitar o processo de digerir o conhecimento contido aqui nesse Bhagavad Gita específico, que é o Bhagavad Gita de Sua Divina Graça, né, Swami Prabhupada. Entretanto, na nossa opinião, na nossa observação, é o Bhagavad Gita que tem assim, o potencial de transformar um buscador em um Bhakta propriamente dito, né? Tanto é que, assim, só para fazer uma referência em relação a isso daí, o Bhagavad Gita, o texto sempre foi assim, conhecido no Ocidente de um modo geral, né? Mas nunca, em nenhum momento da história do Ocidente, dos planetas, dos países fora da Índia, nunca se ouviu um evento semelhante ao que se deu a partir de Swami Prabhupada, do mestre Prabhupada. Antes de Prabhupada, os Bhagavad Gitas que eram lidos ou traduzidos no Ocidente, eles não tinham a força pragmática de inspirar os jogadores a renderem-se ao Supremo Krishna diretamente. Se ouvia falar de Krishna, se lia o Bhagavad Gita como um texto filosófico, como um texto espiritual, mas não se produzia devotos propriamente ditos a partir dos textos gerados ou traduzidos no Ocidente. A partir de Prabhupada, essa situação muda muito profundamente. Porque Prabhupada ele é um Bhakta pragmático ou atuante, né? Militante, pode-se dizer assim, militante. Então, devido à sua militância e à sua praticidade, ao seu pragmatismo, inclusive Prabhupada tinha o seu ascendente fundamentado, né, num signo pragmático, que existe uma controvérsia em relação ao mapa astral de Prabhupada, mas eu sou adepto de que Prabhupada tinha um ascendente em Capricórnio, e eu tenho algumas conjecturações que poderiam demonstrar isso daí, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque tem um grupo de devotos, de astrólogos, que ao fazer o mapa desse mestre, pontuam o ascendente dele ou em Sagitário ou em Capricórnio, dependendo da situação, né? E no meu caso, nas minhas observações, eu me inclino a partir do princípio de que ele tinha um ascendente em Capricórnio. Ele era muito pragmático e bastante determinado, né? Então, devido a isso, ao pragmatismo devocional de Prabhupada, milhares de bhaktas, novos bhaktas, surgiram como consequência dessa intensidade de prática devocional de Prabhupada. Dos Vaishnavas de modo geral, porque Prabhupada estava representando um grupo de Vaishnavas, inclusive cumprindo a missão do mestre dele, que deu a ordem para que ele viesse ao Ocidente e difundisse, né, o Evangelho a partir do Bhagavad Gita e a consciência de Krishna. Muito bem, então esse é o Bhagavad Gita que nós estamos utilizando, que é o Bhagavad Gita Swami Prabhupada, que é uma revolução de Bhakti no Ocidente, tá? Nós estamos aqui no segundo capítulo. Eu vou dar a introdução com o mantra de introdução. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Narantaiva Narotaman Devi Sarasvati Vyasa Tatodayam Nudidayem Nasta Praishu Abhadreshu Nityan Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhakti Bhavati Naistiki. Muito bem, eu ofereço as minhas respeitosas reverências à substância substancial divina, Vasudeva, a suprema verdade absoluta. Om Magyana Timiranda Syagyananjana Shalakaya Chakshurun Militan Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais obscura região da ignorância, porém o mestre espiritual está abrindo os meus olhos com o archote do conhecimento transcendental, a revelação védica.
a tal mestre espiritual e ofereço minhas respeitosas reverências. Srila Prabhupada Patita Pavana Ki Jai. Muito bem, vamos prosseguir aqui com a leitura. No último momento, nós paramos na explicação, nós demos uma explicação da diferença do conceito entre encarnação e manifestação. Só para contextualizar aqui, nós vamos falar, agora são 7 horas e 43 minutos, nós vamos prosseguir até às 8 horas e 10 minutos, tá? Bom, nós fizemos uma contextualização no vídeo anterior acerca da diferença que existe entre o conceito de encarnação e manifestação. Nos textos védicos originais, o conceito encarnação não aparece como terminologia, tá? Então, não aparece como terminologia do conjunto filosófico dos termos védicos, tá? A palavra carne ou encarnação, a ideia de que o ser está encarnado, não faz parte da estrutura filosófica contida no texto, no conhecimento védico. Por quê? O conhecimento védico, ele é transmitido de cima para baixo. Então, as civilizações de futuro sabem que o universo é uma simulação holográfica, não é uma realidade objetiva propriamente dita. As civilizações primitivas partem do princípio de que o universo, de que o mundo é real, as pessoas são reais, existe carne e tudo. Então, mas isso é primitivo do ponto de vista da observação. Atualmente, a gente já tem ciência e matemática para demonstrar que isso é primitivo. Por isso, o ateísmo também é um estado primitivo de filosofia. As civilizações de futuro entendem que o universo é uma simulação. Então, se um ser, um habitante do futuro, vai falar do universo, ele não vai falar do universo do ponto de vista de realidade objetiva. Ele sempre vai falar do universo do ponto de vista de uma simulação. E a isso ele chama de Maya, ou ilusão. Um habitante do futuro, um semideus, um deva, um rishi, um ser iluminado, ele não vai partir do princípio de que o corpo é uma realidade objetiva, ou seja, de que ele é o corpo, ou de que o corpo é objetivo, ele é tangível, é real. Ele sempre vai partir do princípio de que o corpo é uma simulação. Então ele não vai falar carne ou encarnado, né? Ele não vai entrar nesse contexto. Essa colocação, essa observação, ela é didática para instruir a população embrionária no sentido do conhecimento objetivo de como que funcionam as coisas de forma precisa no universo. Então a gente vai utilizar a linguagem como encarnação, encarnou, pessoa fulano tal, e isso tudo é pragmático, mas ele também é simplesmente funcional dentro de uma didática que tem uma faixa e um grupo de consciências que conseguem entender as coisas a partir desse prisma. É como, por exemplo, quando você fala com o seu filho, vai falar como é que ele nasceu. Então você vai usar uma metodologia mais adaptada, vai falar que a cegonha e tal, trouxe, colocou, etc. E para isso vai ficar satisfeito nesse nível. Mas quando a coisa fica exigente, profissional e séria, aí as coisas precisam ser colocadas de maneira profissional também. E a pessoa espera-se que a pessoa seja adulta o suficiente para entender a linguagem. Então, nos termos védicos, é um conhecimento para adultos, do ponto de vista filosófico. Então, não vai aparecer na origem dos conhecimentos védicos conceitos como encarnado, né? O conceito encarnado, para que esse conceito fosse válido do ponto de vista filosófico, seria necessário demonstrar que a carne, por exemplo, é possível, ou que o mundo material é possível, ou que a matéria é possível, do ponto de vista objetivo. E a gente sabe que a matéria, ela é uma simulação, ela tem uma funcionalidade, é um programa funcional. Então, não se fala em possibilidade objetiva da matéria, se fala de uma possibilidade didática ou funcional. A isso nós chamamos de simulação, ou que seria o equivalente de realidade virtual,
Entretanto, por se tratar de uma simulação nível Deus, digamos assim, né, uma tecnologia nível Deus, então se apresenta como sendo real. Praticamente falando, é real. Porém, do ponto de vista da observação precisa, deixa de ser real. Então é real e não real ao mesmo tempo. É real para as consciências naquela faixa, é real. Para as consciências que superam essa faixa, é não real. Então ele é real e não real ao mesmo tempo, é um paradoxo. E só conseguem passar para a segunda fase aqueles que conseguem entender o paradoxo. Aqueles que não conseguem entender o paradoxo devem continuar tentando entender, que em algum momento vai acabar entendendo. Tá? É isso que a gente está tentando fazer aqui, deixar o mais funcional possível para que jogadores sinceros, interessados, consigam entender a diferença entre essas duas faixas de realidade e situem-se na próxima fase, que é a fase em que é possível dialogar diretamente com a inteligência suprema. Nessa fase inicial, essa possibilidade ela fica apenas no nível da religião ou no nível da fé, o que é muito bom, mas que não é perfeito ainda. Tá? A perfeição é a compreensão do absoluto. A fé e a religião são pontos de partida iniciais, porém não é necessariamente o foco, ou seja, a meta que nós estamos buscando. O que nós estamos buscando é compreender o Supremo. E para isso é preciso compreender o paradoxo da definição de Achintya Bheda Abheda Tattva, de realidade e não realidades simultâneas, bem como entender também para que ou por que essa realidade simultânea está em andamento. O que deu, digamos assim, na cabeça de Deus para tomar um ato desse e gerar uma, digamos assim, uma catástrofe admissível que nós chamamos mundo material. Tá? O que foi? Que pressão exercida sobre Deus que o obrigou a criar o mundo material, chamado mundo material, né? Qual é a função que justifica a existência dessa simulação, que é o que nós chamamos de mundo material? Por que Deus teria feito isso? E para que ele teria feito isso? E se isso se justifica ou não, tá? Então é isso que a gente está fazendo a partir da interpretação que nós estamos fazendo aqui do Bhagavad Gita e das palavras do Senhor Supremo. Então eu vou ler aqui o último verso que nós do porquê nós estamos falando sobre isso, tá? Ete chamsa khalapumsha krishnastu bhagavan swayam indhari vyakulan lokan mridayanti juge juge. Tradução: todas as listas de encarnações, é por isso que nós mencionamos, né? Todas as listas de encarnações da divindade aqui apresentadas são expansões plenárias ou partes das expansões plenárias da divindade suprema. Mas Krishna é a suprema personalidade de Deus, o Bhagavan original. Portanto, Krishna é a suprema personalidade de Deus original, a verdade absoluta, a fonte da superalma e o Brahman impessoal. Então, nós vamos ouvir muitas vezes, muitas expressões, tá? Pontuando encarnação. Mas sempre que você vê essa palavra, ou ouvir essa palavra, lembre-se, os sábios, eles são programados também, né? Os sábios, eles são representantes de um programa maior. Eles são, vamos dizer assim, a parte da equipe que você consegue enxergar. E eles estão seguindo um protocolo, uma cartilha, muitas vezes. E essa cartilha, ela mais ou menos guia ou direciona os sábios para que eles executem a função dessa ou daquela maneira. Então, muitas das nomenclaturas e das terminologias que os sábios utilizam para falar com o público geral são nomenclaturas baseadas na capacidade que o público tem de assimilar conhecimentos, tá? Então aqui a gente tem Prabhupada falando encarnação, encarnação de Deus, por exemplo, né? Se utiliza esse termo, encarnação de Deus, Krishna é a encarnação de Deus, ou Chaitanya Mahaprabhu é a encarnação de Deus, mas contextualize, subentenda isso como uma linguagem assim, técnica, uma linguagem didática para lidar com um público que de outra forma não conseguiria entender. Por exemplo, falar de conceitos abstratos como simulação de realidade do ponto de vista de física há 50 anos atrás não era possível, porque nós não tínhamos ainda a física quântica formatada como nós temos atualmente, então não tinha como falar sobre esse assunto
a partir das metáforas disponíveis naquela época. Por exemplo, não tinha smartphone, por exemplo, não existia o smartphone. Então não tinha como utilizar o recurso de tecnologia como metáfora. Então nós temos atualmente muitas metáforas e conhecimento suficiente para tratar do assunto de uma maneira muito mais sofisticada no sentido filosófico e, portanto, também com uma certa precisão, né, mais acurada. Então a gente vai sempre contextualizar isso daí, tá bom, pessoal? Tenham paciência. Muito bem. Na presença da Suprema Personalidade de Deus, Arjuna, lamentar-se por seus parentes, de certo, é inapropriado. E por isso, Krishna exprimiu sua surpresa com a palavra kuta. De onde? Jamais se esperariam tais impurezas numa pessoa pertencente à classe dos homens civilizados, conhecido como arianos. Tá? Bom, depois eu volto aí. A palavra Aryan aplica-se a pessoas que conhecem o valor da vida e têm uma civilização baseada na percepção espiritual. As pessoas que se deixam levar pela concepção de vida material não sabem que o objetivo da vida é entender a verdade absoluta, Vishnu ou Bhagavan, e estão cativadas pelo aspecto externo do mundo material, em consequência do que não conhecem o que é a liberação. Ou libertação, né? Quem não sabe como libertar-se do cativeiro material é chamado um não-ariano ou um anarya. Embora fosse kshatriya ou um guerreiro nobre, Arjuna estava fugindo de seus deveres prescritos ao recusar-se a lutar. Esse ato de covardia é descrito como apropriado para um não-ariano ou pessoa que não possui conhecimentos ou civilização. Essa recusa ao dever não ajuda no progresso da vida espiritual, tampouco oferece a alguém a oportunidade de ficar famoso neste mundo. O Senhor Krishna não aprovou a aparente, assim chamada, compaixão de Arjuna, que Arjuna sentia pelos seus parentes. Nesse ponto encerra-se o significado de Swami Prabhupada para o verso 2 do capítulo 2 do Bhagavad Gita, como nós estamos estudando o Bhagavad Gita como ele é, capítulo 2, verso 2, resumo do conteúdo do Gita, e com essa explicação nós concluímos então o verso 2. Tá? Na nossa próxima aula, a gente vai então entrar no verso 3. Muito bem, eu quero só retomar aqui um ponto. Jamais se esperaria tais impurezas numa pessoa pertencente à classe dos civilizados, conhecidos como arianos. A gente já mencionou isso daí, né, aqui algumas vezes. O termo ariano é muito conhecido a partir do Hitler, né, que difundiu o conceito de ariano no Ocidente. O senhor Hitler, ele é um jogador excepcional, evidentemente, né? Ele conseguiu alcançar uma condição de superpoderes, né, entre os seres humanos. Então não é um jogador assim comum, é um jogador excepcional. E agora o problema é que ele tinha assim, uma distorção de visão, né, de mundo, que acompanhado, né, de uma certa psicose que é fruto de uma época. Na verdade, o Hitler, ele é fruto de uma tendência cultural, de uma tendência intelectual da época. Foi o início da fomentação na época, os países praticavam um conceito chamado eugenia, né, baseado nas teorias apresentadas pelo professor Darwin, a teoria da seleção natural. Nesse período, a ideia de seleção natural tinha alcançado um nível pragmático já, em que os governos consideravam que
a seleção natural excluía, quando você observa na natureza, por exemplo, o passarinho, né, o ninho do passarinho, por exemplo, tem 2 filhotinhos. Então a mãe tem que decidir qual dos 2 vai continuar no ninho e qual ela vai jogar fora do ninho. Então, baseado na intuição, né, do animal ali, ele pega a mamãe passarinho pega um passarinho e joga fora do ninho. Esse passarinho jogado fora do ninho vai ser comido pelos crocodilos ou pelas formigas, etc., pelos vermes. Só um vai sobreviver. Águias, por exemplo, normalmente elas, né, botam 2 ou 3 ovos. E a mamãe águia alimenta os 3 filhotes, mas ela já sabe que um deles vai sobreviver, um vai matar os outros 2. Então, um deles mata os outros ou joga os mais fracos para fora do ninho. Isso é na seleção natural, né? O mais forte supera o mais fraco, domina o mais fraco e devora o mais fraco, se for necessário. Bom, esse conceito de seleção natural era algo que estava bastante enraizado já na época, no início do século XX. Já havia uma certa comoção em torno dos conceitos de seleção natural, a ciência, o positivismo e tal, o progresso, a revolução industrial e tal, e muitas descobertas científicas. Então a ciência tomou uma proporção de nível Deus, né? Ela era mais ou menos adorada pela humanidade de modo geral. O professor Einstein apareceu ali com as teorias dele em 1900, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Então a ciência estava no seu auge e os conceitos de Darwin eram idolatrados nos círculos acadêmicos, e os governos então adotaram o conceito de eugenia, de esterilização de pessoas, por exemplo. A Itália também praticava isso, em vários países se praticava isso. Os índios, né, na floresta, como eles são muito biológicos, eles são pareados com a vida biológica, praticamente uma vida na selva, né, que é a vida natural também, e eles convivem com os animais, então eles têm muita particularidades de comportamento com relação aos animais. Eles praticam um sistema conhecido como infanticídio, né? Em que eles, dependendo da circunstância da comunidade, a criança é sacrificada, ela é enterrada viva, né? Eles colocam a criança num buraco, batem com um porrete na cabeça da criança para desmaiar a criança, depois enterra a criança, né? Mata a criança. Quando, por exemplo, se uma mãe morre e deixa uma criança em estado de amamentação, os outros índios simplesmente enterram essa criança, matam essa criança, né? Porque o que acontece? É a sobrevivência, né? A lei dos mais fortes, a lei da selva, a lei cruel da floresta. E isso é biológico, porque os índios, eles olham na floresta, eles olham os animais e veem os animais se comportando assim. E dá trabalho manter outra pessoa numa situação de vulnerabilidade. Então é um peso para o grupo. Então, para eliminar esse peso, então elimina-se o indivíduo. Sacrifica-se um indivíduo em função do coletivo. Então, no mundo natural, na biologia natural, a seleção natural é um processo de manutenção da ordem das coisas. Então, o mais forte, o mais fraco é sacrificado em função do coletivo, em função da espécie. Então, para que a espécie sobreviva a longo prazo, os mais fracos devem ser eliminados. Como no corpo, por exemplo, os genes que são fracos são eliminados com o tempo no próprio corpo. Isso é seleção natural. Então, a extensão da seleção natural, naturalmente, seria povos mais bem adaptados poderiam escravizar ou poderiam, eventualmente, dominar os povos inferiores. Bom, nesse sentido, selecionar seria algo racional do ponto de vista biológico. Então, muitos países praticavam, os Estados Unidos praticavam a eugenia. Eles esterilizavam pessoas, por exemplo, com retardamento mental, com alguma deficiência física. Essas pessoas eram esterilizadas para não reproduzirem e assim não continuarem aquele gene decadente. E com isso se pretendia formar uma sociedade de pessoas saudáveis, né? Se tinha essa ideia de eliminar os fracos e preservar os fortes. Bom, o Hitler, ele na verdade, ele levou esse conceito biológico da teoria do darwinismo, da seleção natural ao extremo. Mas ele não foi o único não, tá? Havia muitos outros países que executavam essa função.
Na Itália de Mussolini, por exemplo, existem documentários de membros intelectuais do governo decidindo o que eles fariam com os débeis mentais. O custo operacional de um hospício era extremamente caro e os tratamentos eram bárbaros, era muito sofrido. Então, eles conjecturaram realmente a possibilidade da prática da eutanásia em hospícios e eliminar as pessoas que tivessem problemas, né? E que o Estado não deveria pagar, indenizar ou favorecer as famílias que tivessem membros, por exemplo, que nascessem com defeitos físicos, etc., mas que as famílias deveriam pagar o Estado, porque, na verdade, aquela pessoa seria um peso para o coletivo, então ela deveria ou assumir, não é, a responsabilidade daquele peso sobre o grupo, ou então submeter aquele ser com defeito à eutanásia, praticada pelo Estado de forma oficial. Eles queriam criar leis oficiais para isso daí, e assim eles pretendiam eliminar os custos operacionais do Estado a manutenção de pessoas defeituosas. Então as pessoas defeituosas deveriam morrer, as pessoas improdutivas deveriam ser eliminadas do programa e as pessoas com problemas psicológicos deveriam ser sistematicamente esterilizados e isolados da sociedade. Na medida em que eles gerassem custos operacionais, também poderiam entrar no programa de eutanásia. E isso era uma discussão séria nos círculos intelectuais de muitos países da época, não era só o Hitler não, viu? Acontece que quando o Hitler ele assume o domínio da Alemanha, a disputa de supremacia dos países uns sobre os outros era uma luta acirrada, né? Os Estados Unidos também era imperialista, ele tinha vários controles em diferentes áreas do mundo, né? Ele dominava, ele controlava essas diferentes áreas do mundo. Os ingleses, os franceses, os italianos, e a Alemanha estava, né, assim, como um campeonato, né? Estava tentando chegar ali entre os 4 primeiros ali. E o conceito biológico de seleção natural, que era um conceito generalizado entre os intelectuais, e portanto entre os políticos que queriam dominar o poder, era um discurso interessante, porque determinava que essa raça seria melhor, essa seria superior, nós estamos destinados a controlar as raças inferiores, nós somos a civilização superior, nós temos condições de nos posicionar como sendo a raça superior. A biologia natural indica que os fracos morrerão, e se você, povo alemão, não quer ser aquele que vai se extinguir, torne-se forte, lute, porque o prazer está na luta. Em determinado momento, o senhor Hitler levantou a teoria de uma civilização ariana, que foi um contexto que ele retirou dos Vedas. O Hitler tinha uma equipe de intelectuais, investigadores dos conhecimentos da humanidade, e eles se depararam com os conhecimentos védicos e se encantaram com os conhecimentos védicos, a tecnologia, a filosofia, e eles retiraram muitos dos conceitos do Partido Nazista da formatação do conhecimento védico, porque os intelectuais daquela época já sabiam que a civilização védica foi a primeira civilização organizada e a primeira civilização intelectualmente refinada e superior na Terra. Portanto, eles queriam ser os arianos modernos. Então ele aplicou, né, o princípio da ideia de civilização ariana, ou a civilização superior, ou aquele povo civilizado que estaria destinado a controlar culturalmente, intelectualmente e financeiramente o mundo. E o caminho para isso seria a força. Então o senhor Hitler convocou o povo alemão e disse: vocês querem guerra total? E o povo alemão, então, entusiasmado, gritou: yes, we want! Ou seja, yes, nós queremos. Então, que assim seja feita a sua vontade. Vamos à guerra. E começou assim, tá? Depois ele entrou com o programa de eliminar os judeus, que ele considerava uma espécie de câncer na humanidade. Justamente pelo fato de haver no Hitler, ele tinha uma relação de
ele não se admitia, né, um cristão, mas ele tinha uma relação de negociação diplomática com os cristãos. E assim, no inconsciente coletivo sempre houve uma certa antipatia aos judeus, ao antissemitismo, principalmente porque os judeus eles foram sempre empurrados daqui para ali, né? Eles foram expulsos do território deles e eles foram empurrados para a Europa, depois foram empurrados para a Ásia, depois foram empurrados para a América Latina. O Brasil também expulsou os judeus, eles foram empurrados para cima e foram empurrados para cima e eles se acumularam nos Estados Unidos, que era um país fundamentado nos ideais de liberdade, e abraçaram os judeus. Os judeus, por uma questão de desespero e por uma questão de inteligência, porque eles são um povo muito antigo, portanto eles têm acumulado uma grande experiência em negociar, em fazer negócios e tal. Então, e como os Estados Unidos era um país motivado com a vocação para o desenvolvimento do capital, então os judeus se adaptaram muito bem a esse ambiente e ficaram riquíssimos, né? Porque eles eram experientes, inteligentes em fazer negócios e ao mesmo tempo o ambiente era propício para negociantes. Portanto, os judeus eram tolerados e bem-vindos na América. Então eles ficaram muito ricos e a Europa ficou muito ressentida, porque ela estava acostumada a fazer bullying e perseguição com os judeus. Os judeus eram os párias na Europa e de repente eles passaram a controlar o mundo financeiro nos Estados Unidos. Isso deu o quê? Ressentimento. Os europeus ficaram muito chateadinhos com os americanos e com os judeus. E a Rússia, principalmente, a Rússia fazia atrocidades terríveis com os judeus também. Mas aqueles que conseguiam fugir desses locais aí iam para a América. Mas aqueles que não ficavam como escravos e submetidos a esse sofrimento aí. E foi exatamente o que aconteceu. Os judeus ficaram ricos na América, fizeram a América enriquecer, controlavam os bancos. O Hitler teve que se submeter aos judeus para pedir dinheiro emprestado. Os judeus humilharam o Hitler dizendo que não daria dinheiro emprestado para ele, porque ele era um menino, digamos assim, como um pai falando para um filho, né? Você não merece dinheiro porque você, enfim, você tem más intenções com o dinheiro, então a gente não vai dar. Os judeus, quando fizeram isso, ele ficou enfurecido e partiu para cima dos judeus com tudo, baseado na ideia de raça civilizada, apontando os judeus como sendo o bode expiatório, a bruxa da vez, né? A caça às bruxas, etc., que os judeus eram a causa da falência econômica financeira da Alemanha e patati patatá. Então ele manipulou a opinião pública contra os judeus e isso a solução, que já havia uma ideia de eliminação das pessoas no processo da seleção da biologia natural, daí para matar os judeus foi um passo, foi a chamada solução final. Porque na hora de matar os judeus com armas, os soldados, que muitos deles eram cristãos, a Alemanha era cristã protestante, se sentiam muito mal ao fazer aquilo, principalmente ao ter que matar crianças. Um soldado que foi treinado para lutar com homens como um herói, ter que dar um tiro numa criança ou numa mulher grávida, mesmo que seja para cumprir a ordem de um soldado, muitos soldados alemães se recusavam a matar uma criança ou uma mulher e até se suicidavam diante dos seus comandantes para não fazer isso. Então houve uma travação, né, nesse processo aí, que os soldados, os psicopatas que gostavam de matar, porque exércitos são um campo fértil para psicopatas, principalmente em época de guerra, matavam alegremente. Mas uma grande parte deles se sentia muito incomodado com esse método, porque a ideia de um soldado é lutar com outro soldado. Imagina um lutador de MMA que vai no ringue e coloca lá um adolescente para lutar com ele. Ele vai sentir, mas isso não tem graça nenhuma. Eu quero lutar com... Então os soldados começaram a reclamar com seus capitães, dizendo, nós viemos para lutar com soldados, estão matando mulheres e crianças? Não. Então os soldados começaram a fazer greve no exército alemão, e eles se reuniram para decidir como é que seria feito então esse processo de eliminação dos judeus, e veio a solução final. Foi construído os campos de concentração em que os judeus seriam então eliminados fora do alcance da visão dos soldados, para não baixar o moral dos soldados e também para não dar uma propaganda negativa do capitão deles, o professor, o mestre, né, deles, no caso Hitler. Então basicamente essa é a situação, tá? Só para contextualizar essa palavra aqui, do termo ariano. De onde é que o Hitler recolheu esse termo ariano? Para
né, se definir aquela civilização superior. E de onde é que tirou o conceito? O conceito de civilização superior já existia nos Vedas, porém na Europa havia então essa movimentação criada a partir do Darwin com as teorias da evolução do ciclo biológico natural, que não é uma teoria falsa, é uma teoria verdadeira, porém ela tem uma certa limitação no campo da biologia. É quando você passa para o campo da metafísica, então as coisas se alteram relativamente. É como, por exemplo, no primeira infância, você aprende que se você tem 2 maçãs, você perde 2 maçãs, você fica sem nenhuma maçã. Então, mais com menos dá menos. Mas lá na frente, né, na próxima operação, mais com menos pode dar mais, ou menos com menos pode dar mais também. Então a operação muda, né, a complexidade da operação muda. Esse é um paradoxo. Então, do ponto de vista biológico, o que o Hitler fez está correto. Do ponto de vista da biologia, da observação da biologia. Ele estava apenas tentando preservar a espécie dele sobre as demais espécies. Então, num certo sentido, assim, do ponto de vista técnico ou meramente biológico, é compreensível. Porém, do ponto de vista ético e do ponto de vista metafísico, é totalmente reprovável. E foi exatamente aí onde houve a falha operacional e ele acabou perdendo a guerra. E felizmente, né, porque a moral evolutiva é superior à biologia. Tanto é que nós somos almas, né, e não meramente corpos. E esse é o contexto, tá? Muito bem, eu extrapolei em 4 minutos aí, mas essa observação histórica se fez necessária em função do aparecimento desse contexto, desse conceito de arianos aí, tá bom, pessoal? Muito bem, então nós vamos agora encerrar aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Tenha um bom dia para todos. Namastê. Hare Krishna. A sua fala aí. Olá pessoal, buscadores, Hare Krishna, Namastê. Eu gostaria de fazer aqui um pequeno complemento na aula, né, que eu depois reassistindo, eu observei que tem ali 2 pontos que ficaram faltando, né, que eu poderia complementar com 2 observações aí acerca, por exemplo, do processo de eutanásia. É uma coisa que sempre foi praticada na humanidade. Os gregos praticavam, os espartanos, né, que eram parte da civilização grega naquele período, também praticavam esse método de eutanásia das crianças, porque as civilizações antigas eram fundamentadas na guerra, basicamente. Então precisaria de membros saudáveis, né, que fossem capazes de depois serem treinados para irem à guerra. Então, quando nascia uma criança, por exemplo, a sociedade espartana, para os espartas, por exemplo, quando eles tinham uma técnica conhecida como expor a criança, eles chamavam de expor a criança. Basicamente é quando nasciam meninas, uma quantidade muito grande, né, de meninas. Os chineses ainda praticaram isso por muito tempo, né, até recentemente se praticou, né, muito inclusive existe um déficit de desenvolvimento na China, porque existem poucas mulheres, existem menos mulheres do que homens, porque a prioridade é para meninos, porque a sociedade valoriza a questão do trabalho, o domínio é masculino, então são os melhores postos, a família fica melhor quando nasce menino. Então é muito comum, ao nascer menina, essas meninas serem abandonadas ou ser praticado o aborto, né? Na verdade não é um aborto, mas é a eutanásia da criança menina. Então, atualmente se tem um déficit. Existem muito mais meninos que meninas, ou homens que mulheres na China. O governo liberou para as famílias terem agora mais ou 3 filhos, ou até mais, com a esperança de que as meninas reapareçam, porque está havendo uma falta de produto feminino na China. Os homens chineses estão ficando muito estressados e desorganizados, como
sociedade porque falta mulheres, tá? Em função desse processo de expor a criança ou da eutanásia, né, dentro dos conceitos de seleção natural dos povos. Sabe-se que uma menina no Oriente Médio, por exemplo, tem uma condição de vida bastante fragmentada ou vulnerável em função do fato de serem meninas. Então dá-se uma ênfase ou prioridade a filhos meninos. Filhos meninos são bem-vindos, filhos meninas não são bem-vindas. E isso em função de questões sociais estruturadas em torno dos processos biológicos, né? A gente sabe que tem essa influência aí. Os espartanos, como eu dizia, eles criaram um método conhecido como expor a criança. Então, o que eles faziam? Crianças com problemas assim, físicos ou meninas, em muitas ocasiões, eles eram levados até uma certa região das montanhas e eles eram lançados das montanhas abaixo. Isso praticamente era o sistema de eutanásia da época. Ou então eles eram simplesmente levados até uma floresta e deixados. E isso significa expor a criança, ou seja, oferecer a criança como alimento para a floresta. Os animais vinham e devoravam a criança, né? Basicamente era isso daí que acontecia. Ou então a criança morria por desidratação em algum lugar. E isso era o conceito de expor a criança. Então, esse processo ele é muito antigo, tá? Ele não é uma coisa recente, não. Só que alcançou o seu extremo organizado a partir do senhor Charles Darwin, né, que é o professor da seleção natural, e quando esse conceito foi aderido aos sistemas de governo, então se deu aquilo que nós entendemos como sendo as eugenias ou os processos de genocídios, né, em função da superioridade de raça que culminou na Segunda Guerra Mundial, na sua expressão absoluta na pessoa do Hitler, mas que era uma coisa bem comum em geral naquele período, tá? Bom, isso é um ponto. Agora, outro ponto é o seguinte: a antipatia dos povos europeus com relação aos judeus não eram apenas dos povos europeus, mas os povos asiáticos, né, os povos orientais. Assim, existia uma certa revolta generalizada contra os judeus, principalmente em função da questão do assassinato de Jesus. Então, os judeus eles sempre foram acusados de serem os assassinos de Jesus. E isso meio que deixava os cristãos se sentindo à vontade para perseguir e maltratar os cristãos, os judeus. Os judeus sempre foram perseguidos após a diáspora. 70 anos após o desaparecimento de Jesus, o rei Herodes, o Império Romano invadiu a Judéia porque eles estavam rebeldes e tal, e mataram um monte de gente, destruíram o templo e tal, e pegou as pessoas, escravizou e mandou para tudo quanto é lugar, diferentes partes do mundo, e o território então passou a ser controlado pelos árabes. E isso foi assim durante praticamente mais de quase 2000 anos, né? Os árabes controlavam a região, os judeus moravam entre os árabes, mas eles não tinham controle político do local. Eles viviam ali e os árabes controlavam toda aquela região. Então, após 2000 anos, praticamente, da diáspora que o Império Romano promoveu por conta da rebeldia militar dos judeus contra o Império Romano, veio então a Segunda Guerra Mundial e a problemática da perseguição aos judeus ficou muito evidente, né? Ficou inevitável. Até então a humanidade meio que jogava para debaixo dos panos essa perseguição, mas com o aparecimento do capitalismo organizado na pessoa do Tio Sam, né? Os americanos, em função disso daí, e também pelo fato de que os judeus eles não era permitido terem propriedades, assim, fazer parte da sociedade formal. Então eles eram sempre colocados numa situação de pouca opção nas relações de convivência com a sociedade. Eles acabaram se especializando em trocas, né? Porque quando você tem, por exemplo, você não tem um trabalho,
que você faz? Pequenos bicos, né? Tem pessoas que trabalham com reciclagem, por exemplo, né? E basicamente reciclagem é o quê? Pegar aqui, pegar ali, trocar aqui, trocar ali. Então, pessoas que começam a lidar com, por exemplo, no tempo de guerra, por exemplo, você tem a valorização de trocas de mercadorias em detrimento do dinheiro. As mercadorias se tornam mais valiosas do que dinheiro. Então, os judeus, eles ficaram peritos em trocas de mercadorias, e quando, na medida em que eles iam se organizando, essas mercadorias eram substituídas por dinheiro, e eles então se tornaram pessoas muito habilidosas em lidar com trocas de valores. E eles então criaram os primeiros bancos, né? Os primeiros sistemas de trocas aí na Europa, organizada, bem estruturado e tal. E isso foi em função da pressão que eles sofreram por não poderem serem proprietários de terra, não poderem assumir impostos de governo. Então eles ficaram à margem. E à margem eles tiveram que se virar. E como eles eram povos de tradição muito antiga, que já trabalhavam com as questões do comércio, os árabes, eles são, né, assim, habilidosos na questão do comércio e tudo. Então eles, quando na Europa, na Renascença principalmente, que o capitalismo, então, com o advento da reforma protestante, o capitalismo tomou uma dimensão mais universal, os judeus despontaram como sendo uma classe de pessoas já treinadas e experientes na habilidade de lidar com esse conceito. O resultado foi que eles, né, se desenvolveram rápido. Só que ao mesmo tempo eles eram perseguidos por conta das questões relacionadas com a religião que eles praticavam. Essa religião era considerada uma religião ofensiva ao cristianismo, porque os judeus teriam se organizado para perseguir e matar Jesus, e os cristãos eram meio que, tipo, assim, com o pé atrás com os judeus por conta disso daí. Eles perseguiam os judeus. Por conta de perseguições religiosas e por conta também do fato de que os judeus, eles, assim, apareciam com pessoas ricas, porque a burguesia consequente do advento da reforma protestante ficou mais evidente, se desenvolveu a Revolução Industrial, as questões do desenvolvimento do capital e tal. O marxismo ou o socialismo foi um efeito colateral, uma antítese natural, uma reação colateral ao desenvolvimento do capital. E aí tivemos o socialismo, né? Então, o capitalismo, o socialismo, mas o socialismo foi mais uma reação, uma gripe, digamos assim, do capitalismo. Tanto é que o socialismo praticamente não existe mais, né? Nos moldes como ele era originalmente praticado. O capitalismo dominou, né, o mundo, de modo geral. E os judeus estão bem adaptados ao capitalismo em função desses processos históricos pelos quais eles passaram. E eles então, os judeus, infelizmente, eles tiveram uma má ideia, uma ideia meio estranha. Um grupo de judeus se reuniu e criaram um sistema de conhecimento, um sistema de organização que eles chamaram de o Tratado dos Sábios de Sião, né? O Tratado dos 12 Sábios. Então, um grupo de pessoas muito ricas e intelectuais judeus se reuniram e traçaram um plano de como é que eles, conquistariam o mundo, de como é que eles dominariam o mundo a partir do desenvolvimento do capital. E esses conceitos, eles acabaram chegando até o Hitler. Então, automaticamente, os judeus tinham um plano de domínio também, só que seria por uma outra via. E eles acabaram conseguindo, né? Os judeus controlam a boa parte do capital do mundo. Então, eles mais ou menos que controlam, né, o mundo do ponto de vista, né, do desenvolvimento do capital. E na época o Hitler viu isso como sendo uma ameaça aos projetos dele de ele ser, né, o alemão ser o controlador. Então era naturalmente compreensível que ele quisesse eliminar os judeus em função de que já existia esse conceito de domínio da humanidade da parte dos judeus também, mas do ponto de vista do capital, do jogo da regra do capital. E esse livro, o Tratado dos Sábios de Sião, né, os 12 Sábios, é um dos livros que fomentou o Hitler a desenvolver a sua
antipatia ou o seu posicionamento, né, contrário aos judeus em função desse mecanismo. Quando ele precisou de dinheiro e ele teve que ir aos judeus para pedir dinheiro emprestado e os judeus disseram não, aí então ele decidiu que ele precisaria ir à guerra e a guerra seria principalmente contra os judeus. Então depois o fato de matar os judeus foi só uma consequência. Não era pelo fato de o Hitler ser louco ou de que ele tinha algum problema mental, não é nada disso. É uma questão técnica, realmente ele não era louco, não, ele não tinha problema mental nenhum. Era uma questão de jogo na existência. E o método que ele adotou foi biológico, fomentado pelos intelectuais da época, fundamentado na teoria da evolução do Darwin. Bom, então, agora, existia também ainda uma outra aversão aos judeus, mas principalmente aí já entra as questões sentimentais, né, questões intuitivas ou emocionais, psicológicas da humanidade, porque os judeus, eles se apresentam como o povo eleito de Deus, o povo escolhido, o único povo que merece Deus, que Deus escolheu, separou. Então esse povo é o povo eleito, o povo escolhido. Então o que esse povo faz? Esse povo, ele, né, meio que, vamos dizer, ele acaba nos livros, né, desse povo afirmando que eles são o povo eleito de Deus e tal, e que eles são a única civilização que conhece Deus, etc. Isso gera o que nos demais povos? Ciúmes. Então, quando o cristianismo, a partir do judaísmo, se espalha na humanidade e as pessoas ficam sabendo que os judeus têm essa ideia acerca deles mesmos e essa visão acerca do restante da humanidade, ou seja, de que eles são o povo escolhido de Deus e o restante são párias destinados ao ostracismo, são apenas contingentes ou excesso que serão eliminados como lixo, isso gera no povo uma antipatia ou contra Deus que escolheu esse povo. Por que Deus fez isso, escolheu esse povo e não todos? Afinal, não somos todos filhos de Deus, por que ele escolheu esse povo específico? Ou nós ficamos revoltados contra Deus, ou nós ficamos revoltados contra esse povo. Então é mais fácil ficar revoltado contra o povo, né? Não vai ficar revoltado contra Deus. Então você tem que escolher o lado, você escolhe o lado mais... fica do lado mais forte e ataca o lado mais fraco, é biológico isso daí. Então, deixa eu dar uma... então o que acontece? O que aconteceu foi isso. Os povos desenvolveram seria aí o equivalente de uma revolta, né? Uma revanche contra o povo judeu, né? Imagina que você está numa família, por exemplo, você tem 5 outros irmãos e um desses irmãos alega ser mais importante da família, mais querido para o pai, mais querido para a mãe, e que os outros são, sabe, apenas fazem parte de um excesso de contingente. E se o pai ou a mãe também declara, não, esse é o meu filho especial, os outros podem ser escravos desse, como é que esses filhos vão se sentir em relação ao filho escolhido? Vai dar rolo, né? Vai dar problema, vai dar confusão, vai dar briga entre eles e outra coisa, esse filho querido, né, entre aspas, do pai, vai ser alvo, né, do ataque dos outros filhos. É o que acontece com Israel até hoje. Todos os povos da Palestina atacam Israel, e o mundo inteiro, né, também por muitos anos atacou os judeus, porque os judeus entraram com essa teoria de que eles eram os escolhidos de Deus, os especiais, e eles apontavam nas escrituras falas de Deus que demonstravam isso daí. Então Deus apontando esse povo como meu povo querido, especial, e atacando os demais povos. Então os demais povos desenvolveram um ressentimento velado contra Deus em função dessa escolha, e um ressentimento organizado contra os judeus, atacando com guerras e matando, né, e fazendo isso daí. Bom, então historicamente probleminha aqui. Bom, agora sim. Historicamente, tá, eu queria deixar essa contextualização porque eu acho que valeria a pena, falar sobre isso daí, tá bom? Para ver como é que as coisas estavam funcionando até então, o que levou o Hitler a matar os judeus. E na época não era apenas os judeus, né? Ciganos, por quê? Ciganos, eles eram considerados preguiçosos pelos alemães, eles não trabalhavam, não eram produtivos, não aravam a terra, não trabalhavam, eles ficavam vivendo como nômades, e eles eram considerados como parasitas, um povo parasita.
Então o que os alemães faziam com os ciganos? Os matavam também, porque os parasitas não, assim, têm que ser eliminados, né? No corpo, por exemplo, se você tem um verme, você toma remédio para eliminar os parasitas nas fezes. Então, do ponto de vista biológico, eles pegavam os ciganos e mandavam para os campos de concentração também. Outros que eles mandavam para o campo de concentração, testemunhas de Jeová. Por quê? Porque os testemunhas de Jeová, tecnicamente, têm uma filosofia separatista da humanidade. Eles também se consideram o povo escolhido, eles são o único povo que dará o reino de Deus, então eles eram automaticamente oponentes do Hitler, né? Só poderia haver um povo escolhido, e era o povo alemão. Então as regras eram do Hitler. Já que os testemunhas de Jeová se colocavam como sendo o povo escolhido, eles eram uma espécie de seita que recrutavam pessoas para serem o povo escolhido, e eles eram anti-governos. Os testemunhos de Jeová são separatistas, eles se separam dos demais, eles são anti-governos, por exemplo, eles não se alistam no exército, eles não comemoram as festividades seculares, né, como aniversário, dia do aparecimento de Jesus e tal. Eles têm uma série de questões lá que fazem com que eles se tornem oponentes do governo. Então as práticas dos testemunhos de Jeová são mais ou menos opostas às leis do governo. E em muitos casos, em muitos países isso dá problema. Atualmente, por exemplo, na Rússia, os testemunhos de Jeová estão passando por um processo de banimento, né? O governo russo baniu as testemunhas de Jeová porque, segundo os critérios das leis antiterroristas da Rússia, a filosofia ensinada pelos testemunhos de Jeová é uma filosofia terrorista, porque incita a pessoa a ficar contra o governo, a tomar posições contrárias ao governo. Então, um povo que não pode ser, não pode se oferecer numa circunstância de dificuldade para o governo, por exemplo, não pode oferecer filhos para ir ao exército, não pode lutar com o povo, não é? Então, esse povo, ele é improdutivo para o governo. Então, ele pode ser descartado ou eliminado, digamos assim, do governo ou da comunidade. Então, os testemunhas de Jeová também eram mandados para o campo de concentração. Não eram apenas os judeus, ciganos, testemunhas de Jeová, homossexuais eram mandados para o campo de concentração, porque homossexuais, em tese, eram pessoas frágeis, delicadas, não serviriam para o exército, então eram produtivas, poderiam ser eliminadas, e era também entendido como uma aberração psicológica, né? A questão do homossexualismo, pessoas com defeitos, pessoas com problemas mentais, e um monte de gente ia para os campos de concentração. E isso era meramente uma questão política com base nos efeitos do intelectualismo biológico inaugurado pelo professor Charles Darwin, com a teoria da seleção natural e da evolução. Tá bom? Muito bem, então acho que eu concluo aqui esse aditivo, né? São 20 minutos de gravação, é um aditivo, né? Então eu acho que foi bom fazer essa complementação aí, tá bom? Namastê, fique na paz, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Krishna, Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare You could become a great horseman and help free yourself and this world, though only if you in prayer become sweet lovers. It is a naive man who does not think we are engaged in a fierce battle. For I see and hear brave foot soldiers all around me going mad. Hare Krishna, and falling on the ground in excruciating pain. Krishna, Krishna, you could become a victorious horseman and carry your heart through this world like a life-giving sun. Though only if you and the Great Spirit become sweet lovers. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. Krishna, 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Hare Rama,
us home, Benji. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare